Olá, sejam todos bem-vindos a esse primeiro episódio da série Escolhas. Meu nome é Cíntia Viana, eu sou psicóloga especializada em logoterapia e análise existencial. Este programa ele tem como intuito fornecer, promover um conteúdo sólido diante das nossas necessidades, uma reflexão diante das nossas necessidades, uma prevenção da saúde emocional, uma autoconsciência, um autoconhecimento, para que nós possamos tomar decisões mais assertivas na nossa vida. Eu fiz a escolha de estar aqui, uma vez já numa contribuição dentro do consultório, dentro de cursos, palestras, para que as pessoas possam internalizar, entender um pouco mais de si, dos seus relacionamentos, do outro, do cotidiano que o cerca. Eu escolhi também através das mídias sociais, através das minhas mídias, não só fornecer, mas contribuir essa prevenção da saúde emocional, da busca de sentido de vida para todos aqueles que querem adentrar num campo mais profundo de autoconsciência e de autoconhecimento. E esse programa Escolhas, ele não é somente um dar, mas ele é também um receber os seus questionamentos, receber as suas perguntas. Nós vamos abrir canais que serão divulgados aqui, nesse próprio vídeo terá, onde você pode fazer suas perguntas, para que você possa, de forma, claro, anônima, você não precisa se identificar, mas se não tiver problema, você pode colocar nos comentários, e nós vamos buscar trazer uma contribuição para que essas escolhas do cotidiano da nossa vida possam ser mais assertivas, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes nós aprendemos outras realidades na nossa vida, né? No estudo, na religião, no trabalho, no empreendimento, mas muitas vezes nós não sabemos como lidar com as nossas próprias emoções, com a nossa resposta diante dos questionamentos, das dificuldades, das circunstâncias, dos sofrimentos que a vida nos traz. Então, também é uma proposta aqui para essa contribuição de fornecer, de dar, de contribuir, né? Talvez a melhor palavra, para que a gente possa juntos chegar a internalizar, a conhecer melhor quem nós somos, né? Qual a nossa busca de sentido, qual a nossa missão neste mundo. E nesse primeiro episódio, eu gostaria de tratar sobre uma pergunta também que nós temos aqui e que ela aconteceu já em cursos e acontece com frequência no meu trabalho, né? As pessoas acabam tendo muita dificuldade nessa questão de escolher, porque a vida ela é feita de escolhas. As escolhas que nós fazemos hoje, elas impactam profundamente no nosso cotidiano e no nosso futuro, né? As escolhas que você faz hoje, elas são o que você vai colher amanhã. As amizades que você cultiva hoje, os livros que você lê, as tomadas de atitude, os posicionamentos que você faz, tudo isso são situações que adentram no campo de escolhas, de decisão. Nós precisamos decidir. A vida ela precisa ter seus posicionamentos. E uma das questões que nós temos aqui, que muitas vezes as pessoas trazem e até isso causa frustrações, é como ter mais facilidade de fazer escolhas. Parte de muitas falas, como por exemplo, eu sinto a minha vida paralisada, me sinto insegura para escolher o que eu quero, me sinto infeliz por isso, né? E muitas vezes, diante de uma insegurança, diante de não saber como escolher, a pessoa se sente paralisada. E eu gostaria hoje aqui de contribuir com essa teoria, com essa abordagem dentro da psicologia, para que nós entendamos um pouco
e nos tornemos mais livres para escolher. Quando a gente fala de escolha, a gente precisa ter em mente, né? Primeiro, para escolher eu tenho que ter mais de uma opção. Não é assim, não é escolha. E essas opções nem sempre elas são só externas, mas na verdade, a maioria das vezes as escolhas elas são internas. E aí você vai me perguntar, mas Cíntia, como isso? E eu gostaria de focar com vocês nesse vídeo alguns fatores. O primeiro deles é entender o que eu quero e só consigo isso a partir de quando eu sei quem eu sou. Então, primeiro, se eu tenho uma escolha, eu preciso entender o que eu quero diante disso. Eu preciso me perguntar. E se perguntar é algo muito importante, porque se eu não sei o que eu quero, como eu vou escolher? E eu falo que isso a gente precisa pensar. Eu gostaria que você pensasse agora o que você quer da sua vida, o que você quer dos seus relacionamentos, o que você quer de você mesmo. E quando eu te pergunto isso, às vezes a gente está tão perdido diante de algumas situações, tão em desencontro conosco mesmo, que às vezes a gente não sabe nem do que a gente gosta, quanto mais do que a gente quer. Quantas vezes eu encontro, né, e é por isso que eu me prontifiquei, que eu desejei, né, que eu reuni cada vez mais forças para ajudar, que as pessoas não sabem realmente nem do que elas gostam. E aí às vezes eu até brinco. Então vamos começar do mais simples. O que você gosta de comer? E a pessoa às vezes está numa questão tão forte dentro dela que não sabe nem o que gosta de comer, o que gosta de vestir, o que gosta de fazer no lazer. E eu te digo, nós precisamos nos conhecer para responder às nossas necessidades de escolha. Porque nós vamos ver que o homem foi feito para escolher. Então, por que é tão difícil escolher? É tão difícil escolher porque envolve várias questões que muitas vezes nós ignoramos, nós desconhecemos e que também não dependem só de nós. E esse ponto nós precisamos ir caminhando e enxergando essa situação. Nem sempre depende de nós. Então, a primeira questão que eu gostaria que você pensasse é: o que eu quero? Para saber o que eu quero, né? E aqui não é só um querer de criança, infantil, não é um querer infantil. Ah, eu quero. Não é isso. É um querer amadurecido. Um querer que envolve não só as nossas manhas, mas envolve, sobretudo, a nossa capacidade de entender as nossas necessidades pessoais, a nossa necessidade de corresponder àquilo que nós somos. E aí entra outra questão. Como eu vou saber o que eu quero se muitas vezes eu não sei nem quem eu sou? Como eu vou escolher com segurança se eu estou sempre esperando o outro me dizer o que eu devo escolher? E nós corremos o risco de viver realmente numa sociedade onde o tempo inteiro nós estamos recebendo ofertas, recebendo demandas, recebendo conteúdos materiais que nos dizem o que nós estamos precisando. Mas nós precisamos parar e as respostas estão no nosso interior. E aqui é um convite de você entrar no seu interior. E aí, como você vai entrar no seu interior? Primeiro, eu vejo que diante disso há uma bagunça muito grande, porque nós estamos muito externos. Nós vamos vendo que a nossa vida, os nossos horários vão sendo regidos pelas questões externas. Quando a gente tem que viver esse interno, nós entramos em conflito, porque muitos de nós não estamos acostumados a interiorizar, a enxergar, né, o nosso âmago, aquilo que nós
trazemos dentro de nós. Nós não estamos acostumados a isso. E aí é muito importante, porque aqui a proposta do Escolhas é você encontrar a resposta que já existe dentro de você. E aí eu diria para você que é uma viagem, é um atravessar montanhas, obstáculos, para que você entre dentro de você mesmo. A busca de nos conhecermos, ela é um processo doloroso, mas é valioso. Por que eu falo que é doloroso? Porque quando nós encontramos conosco, às vezes à primeira vista, você fica com receio, não gosta do que você vê, e você é convocado à mudança. Porque aí você passa a não ser mais o outro que precisa mudar, mas sou eu que preciso mudar diante das circunstâncias da vida. Então, para escolher, eu preciso entender o que eu quero. Mas para entender o que eu quero, eu preciso me entender. Eu preciso buscar dentro de mim as respostas às minhas necessidades, aos meus anseios, aos meus gostos, aquilo que eu fui me constituindo como pessoa. E aí, gente, eu não tenho medo de errar, porque isso é experiência que eu já carrego ao longo desses 7, 8 anos que eu trabalho como psicóloga, que eu trabalho com grupos de reflexão, com grupos de autoconhecimento, que eu trabalho com palestra, que eu estou o tempo inteiro em contato com as pessoas. É um processo que vale a pena. É um processo que te dá a segurança da sua própria vida, da onde você está e de onde você quer chegar. Falando sobre isso, eu até me lembrei agora de um filme que eu gosto muito, que tem assim um olhar bastante importante para nós entendermos essa questão da escolha, que é Alice no País das Maravilhas. Existe ali um diálogo entre ela e o gato, né? Quando ela foge, ela está em fuga. E assim, para ser bem breve, né? Porque a maioria das pessoas conhecem o filme. O gato diz para ela, ela pergunta, desculpe, para onde vai essa estrada? E o gato fala para ela, para onde você quer ir? Ela responde, eu não sei. E ele diz, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. E aí nós adentramos dentro desse aspecto que se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E eu só vou saber para onde eu vou quando eu olho para dentro de mim e eu encontro ali, né, respostas a meu respeito. E é interessante que quando a gente fala desse autoconhecimento, ela não é uma interiorização, né, aqui eu quero deixar isso bem claro, não é uma interiorização de se isolar para si, de fechar-se em si e encontrar somente as verdades suas. Ela é um processo. À medida em que eu vou me interiorizando, em que eu vou buscando respostas no meu interior, isso me direciona para fora, para o outro, para a realidade, para a missão. Esse autoconhecimento, ele não pode ser uma questão alienada, só das minhas habilidades, dos meus defeitos. Essa escolha, ela não pode ser uma escolha alienada, porque eu não sou ilha. Eu não vivo sozinho neste mundo. Você não vive sozinho, você não vive sozinha neste mundo. As suas escolhas, elas também estão pautadas na questão do outro. Né? Eu me lembro que a gente sempre aprende desde criança, né? Olha, a sua liberdade começa onde termina o limite do outro. E, gente, isso é fato. Para escolher, eu preciso ser livre. Eu posso escolher aquilo que eu me sinto livre para escolher. Só que a liberdade, ela sempre está envolto da responsabilidade. Então, essa liberdade, eu preciso entender para escolher o que é esse conceito de liberdade. Do que eu sou livre. Mas, além da liberdade, eu preciso também ter a responsabilidade de dar uma resposta.
de contribuir nisso. Então, primeiro, né, só retomando, eu preciso saber o que eu quero. Mas para saber o que eu quero, eu preciso saber quem eu sou. Quando eu descubro quem eu sou, eu vou descobrindo a liberdade que eu tenho para escolher, mesmo diante de algumas circunstâncias que eu não posso mudar. E aí isso é algo bem bacana que eu gostaria de trabalhar com vocês. Como assim, Cintia? Eu vou escolher alguma coisa que eu não posso mudar? Eu escolho como eu vou vivenciar e como eu vou acolher, aceitar ou me posicionar diante das circunstâncias que eu não mudo. Porque o que é a insegurança, a falta de escolha nos traz? Nos traz a questão da infelicidade. Eu me sinto infeliz, né? E para fazer essa vivência, eu preciso entender que ser humano eu sou. E a primeira questão é esse: eu quero, mas preciso entrar dentro de mim e entender quem eu sou. Quem é a Cíntia para escolher? O que eu gosto? E quais são as minhas capacidades, as minhas potências, as minhas dimensões para escolher? E aí a outra questão bem interessante que nós vamos trabalhar também, que aí já é uma outra vertente. Nem sempre não se escolhe porque não se conhece, porque não sabe o que quer, ou porque não consegue enxergar essa liberdade de escolher. Existe aí também a questão da ansiedade. Algumas pessoas não conseguem escolher por causa de uma questão ansiosa. E essa questão ansiosa, ela prejudica muito, né? Eu falo para as pessoas que têm ansiedade, e eu tenho encontrado muita gente que fala: olha, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo fazer isso, me sinto infeliz porque eu planejo as coisas e não saem. E aí é interessante, gente, porque a pessoa nem sabe que o que fazia ela estar paralisada é a ansiedade. Porque muitas pessoas acham que a ansiedade são sintomas de taquicardia, sudorese, pensamento acelerado e outros sintomas que a gente pode falar melhor aqui, que são também sintomas de ansiedade. Mas muitas vezes a ansiedade é esse planejar o tempo inteiro o futuro e não conseguir executar o presente. Não conseguir viver o aqui e agora. E estar tão preocupado, demasiadamente preocupado com o futuro, que você vive tão lá no futuro que o aqui e agora você não consegue viver. Você não consegue realizar nada aqui agora. Então é como se você andasse numa esteira. Você caminha, mas você não vai chegar a lugar nenhum, porque você está caminhando no mesmo lugar. A questão da ansiedade também, ela te faz muitas vezes se agitar, gastar, né, como a gente fala, energia, gastar pensamento, gastar tempo com questões futuras. E normalmente a pessoa ansiosa, ela não pensa nas questões futuras, né? Com ansiedade, quando a gente fala da questão do transtorno, ela não pensa no futuro de forma, puxa, lá vai ser maravilhoso, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Alguns até sim, mas isso está ligado muito mais ao campo da fantasia. Mas a maioria das pessoas ansiosas, e aí você pode confirmar isso, né? Eu peço até que nesse vídeo, você que vai se identificando, vai fazendo seus comentários, vai dizendo o que você pensa também a respeito, porque é bacana, porque ajuda outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então essa questão ansiosa, ela está mais para isso. A pessoa lá no futuro, ela não está pensando positivo. Muitas vezes ela está pensando negativo. Ah, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Ah, se eu fizer aquilo não vai dar certo. E ela fica fazendo essa vivência. Quando de repente
A vida chama para a realidade, para o aqui e agora, porque existem responsabilidades, existem relacionamentos, existe o cotidiano, existem filhos, existem pais, existem trabalho, né? Você sabe do que existe na sua vida e você frustra, porque aí de repente passam-se, e é fato isso, 5, 10, 15 anos, 20 anos, e aquela faculdade não foi feita, a escolha de aquele casamento não aconteceu, aquele filho não veio, a... e outras coisas do trabalho, a mudança de trabalho, a mudança de emprego, fazer aquilo que você sonhou e que você tem habilidades para fazer não aconteceu, porque você não conseguiu viver o aqui e agora, o presente, este momento. Isso também nos impede muito, por isso que é muito difícil fazer escolhas, porque nós estamos envolvidos com uma série de fatores que nós precisamos conhecer para escolher bem, para realizar as escolhas e não ficar lá em cima da esteira, andando, andando, sem chegar a lugar nenhum. Então, esses fatores precisam, né, dentro de nós, na nossa vivência, no nosso dia a dia, serem pensados, serem, né, de forma que a gente conheça isso. Essa questão da ansiedade é algo que a gente precisa conhecer, né? As questões de transtornos de saúde emocional e mental ainda são muito pouco faladas e pouco aceitas, cheias de tabus nos nossos dias. Então, se você se encontra numa situação em que você não consegue controlar, em que você não consegue decidir, você não consegue sair muito do lugar, comece a pensar que às vezes você precisa de ajuda. E ajuda para esses casos é uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica. E eu vou dizendo que também, quanto mais nós conhecemos, o ser humano foi dado ao conhecimento, né? Nós temos também um programa às segundas-feiras que chama Diálogo, que nós queremos trazer também conteúdos, conhecimentos com outros profissionais, por isso chama Diálogo, para nos ajudar neste conhecimento de nós mesmos, nesse conhecimento de como nós podemos lidar cada vez mais com as situações do nosso cotidiano. E aí, essa questão da ansiedade é uma questão que nós precisamos olhar com carinho e deixar os tabus de lado, né? Os pré-conceitos, né? De que eu não tô louco para ir no psicólogo, eu não tô louco para ir no psiquiatra, mas nós estamos paralisados diante de uma realidade. Então isso é bastante importante dizer aqui. Uma outra situação também, e aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais, por isso eu peguei o gancho da ansiedade e quero voltar na liberdade, na responsabilidade. Então, como que eu vou escolher? Quando a gente fala, por que é tão difícil escolher? Porque muitas vezes nós nos sentimos aprisionados, né? É essa a questão. Muitas vezes a gente se sente prisioneiro e nós não conseguimos decidir. Nós nos sentimos sem opções muitas vezes. E é verdade. Às vezes existem situações que nós não temos a opção de escolher, né? Por exemplo, eu não tenho a opção de escolher sobre uma doença, às vezes. Eu não tenho a opção de escolher sobre, às vezes, determinada pessoa que está no meu convívio e que não tem como não estar. Então, como eu vou viver isso? Para nós sabermos melhor como nós vivemos isso, a gente precisa entender um conceito muito bonito, que aqui eu gostaria de trazer a própria questão da logoterapia, que traz um conceito bonito de liberdade e dessa capacidade de decidir. Quem foi Viktor Frankl? E aí nós vamos conseguir pegar um exemplo muito bonito. Bem em resumo, né, à medida que nós formos fazendo esses conteúdos, eu vou trazer essa abordagem e alguns conceitos de Viktor Frankl e nós vamos nos familiarizarmos com eles.
Então, o que é interessante dizer aqui, né? Viktor Frankl, ele foi médico, psiquiatra, filósofo, neurologista, e ele desenvolveu essa teoria, né, que pautada na busca do sentido da vida. E ele pautou as dimensões que a gente vai explicando, né, aos poucos, mas que o ser humano é um ser biopsíquico, social, espiritual. Então o ser humano, né, ele tem as suas dimensões. E a dimensão espiritual, noética, que ele vai nos trazer, não é só a dimensão, não é a dimensão religiosa, mas essa dimensão ela une todas as outras dimensões e ela nos capacita a decidir, a amar. Ela está acima do psico, do bio e do social. Porque ela nos dá a liberdade de decidirmos, mesmo sobre aquilo que é circunstancial, que é condicionamento. Aqui eu não quero entrar em questões técnicas, foi apenas uma introdução, porque não é o intuito, né, de ensinar a fundo a técnica, mas o que eu quero utilizar aqui? Eu quero utilizar esse exemplo para o nosso cotidiano, aonde nós vamos enxergar, né? E aí eu vou dar um exemplo claro disso. Por exemplo, eu falei da ansiedade. Uma pessoa que vem para o consultório, que a gente vai trabalhar de qualquer outra forma, você que está vivendo um período de ansiedade muito forte, tá te trazendo compulsões, tá te trazendo todas as consequências que uma ansiedade traz, de não viver no presente, de não conseguir fazer escolhas. Você não é um ansioso, você não é uma ansiosa. Você é um ser humano que traz em si o potencial de lidar com essa ansiedade, de buscar ajuda, de decidir como você vai fazer com ela. Você pode decidir permitir que a ansiedade acabe com a sua vida, acabe com os seus dias, acabe com as suas decisões, né? Te torne uma pessoa infeliz, frustrada no seu dia a dia. Você pode decidir procurar ajuda, se cuidar, se tratar, e não só isso, porque isso eu já vi e vejo no cotidiano do meu trabalho. Você pode se tornar muito melhor, e não melhor em aspectos fúteis ou superficiais, mas uma pessoa muito melhor, porque você fez dessa ansiedade, fez desse período da sua vida um aprendizado. Entendem o que é isso? Isso é essa dinâmica que nós trazemos do potencial interno que nós temos. E é por isso que nós precisamos adentrar e conhecer não só esse potencial de habilidades, mas o potencial de capacidade, de tomar decisões, de amar, né, de escolher, de ir em frente, de se tornar melhor do que você era antes de passar por esse período de ansiedade na sua vida. E aí você pode exemplificar com várias questões: depressão, síndrome do pânico, uma doença, um câncer, né? Quantas pessoas tratadas, né, que fazem terapia, que vão buscar se conhecer, e que passaram por um período muito difícil de doença, onde elas não podiam mudar essa questão da doença, mas elas escolheram como vivenciar isso, tirar um aprendizado dessa situação. E é esse conceito de liberdade que nos ajuda a escolher. Nós somos livres para escolher, independente de qualquer circunstância que nos apresenta. E Viktor Frankl que disse isso. E ele disse isso, ele já tinha toda uma teoria da busca do sentido da vida, só que ele fez esse experimento no campos de concentração em Auschwitz. Nesses campos de concentração, ele falou que mesmo diante do aprisionamento, ele viu muitas pessoas encontrarem a liberdade. Você não podia mudar a circunstância, mas você podia vivenciar como você iria viver aquela circunstância. Gente, isso é muito forte. Talvez você não possa mudar, e aí eu vou dar exemplos
que nós passamos no nosso cotidiano. Talvez você não possa mudar a sua mãe que está com Alzheimer, mas você pode mudar a forma como você vai lidar com essa situação de cuidado para com ela. Talvez você não possa mudar agora o emprego que você está vivendo, porque você precisa, mas você pode mudar a sua atitude, como você vai lidar com esse emprego neste momento. E aqui eu não estou dizendo que tudo nós temos que aceitar e mudar, né? Porque tem muitas coisas que nós precisamos nos posicionar, está nos fazendo mal, nós precisamos tomar decisões externas. Não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Essa questão é importante porque é o que eu falei lá no início. Nós precisamos saber o que é bom para nós. Eu não tenho como não lembrar nesse momento de uma passagem bíblica. Eu gosto muito da teologia e gosto de estudar a Bíblia, gosto de estudar os padres do deserto, os filósofos da igreja, os doutores, porque eles nos trazem histórias humanas, mas com uma decisão e uma escolha que eles fizeram e tornaram a vida deles extraordinária. E eu não tenho como não dar um exemplo aqui de Davi. Quem foi Davi, né? Para quem não conhece as questões bíblicas, a história de Davi é uma história muito bonita e uma história que traz humanidade. Davi foi escolhido por Deus para ser rei, né, do povo dele, e né, determinada guerra contra os filisteus, Saul, né, lutava ali contra os filisteus e ninguém se apresentou para lutar contra Golias, que era um gigante. Todos tinham medo. E Davi fez a escolha. Eu vou enfrentar o gigante. Né? Diz ali a Bíblia que Davi era mirrado, era um menino. E se apresentou diante do rei. E o rei riu dele. Falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Para não ficar tão feia a história, pega a melhor armadura que nós tivemos e põe nele. Né? Porque aí ele não vai morrer tão rápido. Minhas palavras, tá, gente? E minha interpretação própria, né? E Davi pôs a armadura. Quando ele se apresentou com aquela armadura, ele não sabia nem andar direito. E aí o que ele escolheu? Não, com essa armadura eu não vou conseguir. Ele pegou aquilo que ele tinha, que era dele, que eram habilidades dele, que ele conhecia, que ele sabia, porque ele era pastor, ele lutava contra ursos, contra leões. Ele pegou a funda, né, com as pedras e falou, será assim que eu vou enfrentar Golias? E ele era bom de mira. Ele acertou o rei. Então, o que nós vamos percebendo nessa história? Às vezes a gente se encanta, nossa, uma armadura real. Eu vou colocar essa armadura. Pois bem, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que nos parece, nossa, bonito, é pra gente. Tem coisas que não são para nós. E nós precisamos também entender o que é para nós, mas também aquilo que não é para nós. Isso são escolhas. Porque às vezes a gente vai pensar que a liberdade é só diante daquilo que eu quero escolher, que eu posso querer, mas é daquilo também que eu não quero. E aí a gente vai entrar nas questões bem importantes. Tem coisas que são para nós, tem coisas que não são para nós. E o conceito de liberdade que nós vamos, né, aprendendo, que nós vamos estudando, eu gosto muito de um sociólogo, né, que é Zygmunt Bauman, né, muito conhecido nos nossos tempos, que vai falar sobre essa pós-modernidade. Ele diz que nós não estamos mais vivendo a modernidade, nós estamos vivendo uma pós-modernidade. E com essa era da tecnologia, com essa questão dos relacionamentos muito frágeis, nós estamos vivendo um mundo líquido. E que fica muito difícil, né? E é uma forma muito equivocada de liberdade. Porque muitas pessoas concebem a liberdade de que, ah, não, eu vou fazer o que eu quero
e como eu quero, e que o importante agora é que eu seja feliz. E às vezes a gente até escuta esses conselhos, né? Você tá feliz com isso? Então isso é que importa. E na verdade isso não é liberdade. Lembra que eu disse, né? Olha, coleguinha, a sua liberdade começa aonde a do outro termina. Nós precisamos entender os nossos limites e que nós não vivemos nesse mundo sozinho. Haja visto isso as consequências, né, que nós vamos vivendo na natureza, do mundo, porque não se respeita o ambiente, né? Muitos não respeitam, acham que sim, o importante é o material, é o consumismo, etc e tal. Isso também na nossa vida. Eu só sou livre quando eu sou responsável em relação ao outro. Então, muitas vezes, o conceito de liberdade está equivocado. A liberdade não é somente escolher, mas é acolher aquilo que nós não conseguimos mudar também. Né? Que muitas vezes nós nem escolhemos. Entendem isso? A liberdade, ela tem as suas posições externas que você pode escolher. A profissão, o trabalho, a pessoa com quem você vai se relacionar. São escolhas externas e que nós precisamos fazer muito bem, né? Que eu dei alguns exemplos, mas são muitas opções. Mas eu preciso também entender que às vezes eu preciso fazer escolhas internas daquilo que eu não posso mudar. Quando eu não posso mudar uma situação, eu mudo a mim mesmo. É uma frase de Viktor Frankl. Ele viveu nesses campos, né, de concentração, e ele foi um sobrevivente, não só ele, como vários outros, que fizeram escolhas de como iriam viver aquela situação. Como você escolhe viver a situação que você está? Como você escolhe viver diante do que você está fazendo, que muitas vezes você está frustrado? Como você escolhe? E aí, quando a gente vai falar dessa questão da responsabilidade, ela é fato. Quando eu só sou livre quando eu sou responsável. E isso é muito bom para nós discutirmos com adolescentes hoje, para nós discutirmos com jovens, para nós, e sobretudo para nós vivermos a nossa própria vida. Porque hoje nós estamos vivendo um vazio existencial muito grande. O que é esse vazio? Né? É o mal da época, como diz o próprio Viktor Frankl. O vazio existencial é aquela falta de sentido. E, gente, a gente vê isso, nem precisa só olhar nos jornais. Na conversa, no condomínio, na rua, no parque, né, nos locais públicos. Nunca tivemos um número tão grande, infelizmente, de suicídios, de automutilação entre a juventude como nós temos hoje. Porque muitas vezes é concebido essa questão da liberdade de modo equivocado. Para que eu possa ser livre, para que eu possa escolher uma decisão em cada momento, eu preciso também ser responsável por aquela decisão. E o que é responsabilidade, gente? A responsabilidade, ela não é aquela coisa só enfadonha, ai, preciso ser responsável por isso. Mas a responsabilidade também é uma liberdade. É uma resposta que você dá diante das situações que a vida te pergunta, né? E aqui é bem interessante, porque isso também nos ajuda muito a nos fortalecer. Nós não temos que ficar perguntando por que eu tô sofrendo, por que um desemprego na minha casa, por que uma doença na minha vida. Mas nós respondemos, para quê? Eu posso aprender com isso. Eu posso fazer uma vivência e normalmente os sofrimentos são os momentos de maiores mudanças na nossa vida, de maiores mudanças no nosso dia a dia, de quem nós somos, quantos sofrimentos eu já fui vivenciando na minha vida que me ajudaram demais, demais a me ver, a entender a minha missão no mundo, o sentido da minha vida. Porque o sofrimento, ele faz parte do ser humano.
ele é inerente ao ser humano. Então, eu escolho também como eu sofro, né? Eu brinco, né? Pra quem me conhece sabe que eu falo sempre isso, né? O sofrimento, a gente vai ouvir muitas vezes essa questão, porque isso tem que entrar dentro da gente. Eu posso escolher até como eu sofro. Eu posso sofrer amargo, que tem gente que sofre, 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 sofre e se torna amargo. E tem gente que sofre e se torna muito melhor. Mais empático, mais compreensivo, com uma capacidade de olhar a vida de forma muito diferente. Isso é responsabilidade, é uma resposta que você dá. E não só uma resposta, como um responsabilidade. É um compromisso que você faz com você mesmo, com a sua vida, que também o outro que está na sua vida. Esse outro é importante, as pessoas são importantes. E aí isso vai, né, conduzindo as nossas escolhas. Então, escolher, né? Por que é tão difícil escolher? Porque muitas vezes nós não sabemos o que queremos, nós não nos conhecemos, nós trazemos essa questão equivocada da liberdade, de que eu só posso fazer escolhas externas, não me lembro de fazer escolhas internas, de como eu posso viver essa situação, porque o nosso mundo interior, ele é gigante. Como eu vou viver essa situação? E aí, por fim, o cuidado com a ansiedade. Né? Aqui eu trouxe a ansiedade também como um fator importante para que nós possamos fazer escolhas. Então, cuidar realmente. Eu estou ansioso? Eu estou ansiosa? É uma questão orgânica, né? Porque o que é essa questão orgânica? Muitas vezes, como uma diabetes, como uma pressão alta, há uma descompensação nas nossas questões químicas cerebrais. E aí, por isso, eu fico ansioso e às vezes preciso de um tratamento mais sério, né? Da medicação, da terapia. Ai, Cintia, eu não quero tomar medicação, não fazer terapia. Procure, você vai ver o quanto isso vai te fazer bem. O quanto um tratamento vai mudar realmente toda essa procrastinação que às vezes você traz, toda essa dificuldade de escolher, uma ansiedade que acelera os seus pensamentos e você não consegue definir realmente as coisas, ou você começa e não termina. Às vezes precisa de uma ajuda profissional, mas faça uma avaliação de você, né? É sempre importante nós olharmos, refletirmos, e não só uma reflexão, mas tomarmos atitude. A reflexão, o aprender, nos ajuda a tomar essa atitude, porque você não consegue tomar uma atitude se você não sabe. Você não consegue fazer uma escolha se você não sabe, né? Se você sabe, você vai escolher. É a mesma coisa, você tem um caminho a seguir e você tem ali a estrada. Se você sabe para onde você quer ir, você vai seguir o caminho. É muito mais fácil você chegar a algum lugar quando você sabe a estrada que você tem que pegar do que aquela que você não sabe e você tem que procurar o quê? Se você não sabe aonde você quer chegar, né? Então, escolher. Escolher é difícil escolher. Mas a partir do momento em que você passa a ser cúmplice de você mesmo, a se olhar e a se perceber as suas necessidades externas, internas, você vai escolher muito melhor todas as situações. Desde já, eu agradeço por você ter chegado até o final desse vídeo. Terão outros vídeos, espero estar contribuindo, espero que chegue realmente, né, a você de forma que possa te ajudar, e te convido novamente, né, você que queira mandar as suas perguntas, queira participar desse programa Escolhas com, né, a sua pergunta, com o seu questionamento, com a sua contribuição, deixa lá nos nossos canais, né, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, que nós vamos fazendo, né, chegar até você a resposta que nós podemos contribuir. Um abraço.